E aí, gente, boa noite a todos e a todas. Aguardar só uns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, professora Tayane. Seja bem-vinda, né, à palestra da doutora Bianca, né, que irá nos agraciar aí com todo o seu conhecimento, né, e com certeza irá contribuir demais, né, para a preparação de todos que aqui estão. Quero Com certeza. agradecer o convite, professor Gustavo. É uma honra eu estar aqui apresentando um pouco Bianca, do meu trabalho. fale só um pouquinho mais próximo do microfone, para melhorar o áudio aqui. Pronto, tá dando para ouvir? Tá, melhorou. Pronto. Qualquer coisa eu vou Desde pegar já, para melhor. é melhor você pegar um fone, eu acho que fica melhor. Fica mais próximo, tá? Para você. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pegue lá que dá certo. E aí, gente, o que estão achando das aulas? O que estão achando do cursinho? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Enquanto a professora Bianca acerta os detalhes técnicos aí para a sua apresentação, eu queria que vocês, por gentileza, dessem esse feedback, como é que estão as aulas, o que vocês estão achando, principalmente quem entrou agora, né? Porque aqui na palestra tem gente de todas as turmas, né? E eu queria ouvir de vocês como é que estão aí essas primeiras 3 semanas, né, da galera. A galera que já está no cursinho já há mais de 3 meses, né, também, ou há quase 3 meses, digamos assim, né? Muito bacana mesmo. Hoje eu vi, assim, elogios de uma pessoa que não está fazendo o cursinho, mas que, né, deu, assim, seu parecer sobre as aulas, né, que acompanha, e achou realmente muito, muito bacana, muito organizado, né? E é isso. Nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para vocês, tá? A gente aqui está todos os dias pensando em estratégias, em metodologias que contribuam para o aprendizado de vocês e o sucesso de vocês, tá? E essa é a finalidade, na verdade, na aprovação, da aprovação de vocês no curso, no concurso, não é isso? Então, tudo que a gente está fazendo é nesse sentido. Não é à toa que a gente trouxe hoje para cá, para conversar um pouquinho com vocês, tá? A doutora Bianca, né? Eu já havia pensado em outras vezes, só que assim, eu sou profissional de educação física, né? E a gente verifica muito isso na preparação das pessoas. Essa preparação ela precisa ser integral. Não adianta você só estudar, trabalhar só o seu intelecto, né? E deixar a parte física, a parte emocional, digamos, desassistida. É de suma importância que haja um trabalho integral do ser, né? Tem que haver integralidade nessa preparação. Então, na medida do possível, que vocês puderem fazer uma atividade física, tá? Para relaxar um pouco mais, descontrair, tá? Tirar um pouco dessa ansiedade, desse estresse do dia a dia, façam. Por exemplo, hoje eu peguei chuva pedalando. Eu fui fazer um pedal até o açude de Gangorra, bem aí, né? Mas na volta a gente foi surpreendido com a chuva. E foi, assim, uma coisa maravilhosa, sabe? A chuva sensacional, o clima sensacional, assim, o retorno da gente. Então, assim, cara, tem coisas que não tem preço, tá? E a atividade física é tão importante e, ao mesmo tempo, tão fácil de se fazer, sabe?
ela está aí à disposição para todos. As mais variadas possibilidades existem de você estar praticando alguma atividade física, seja dentro de casa, seja na rua, seja lá onde for, tá? Você tem possibilidade de fazer atividade física. Mas o momento aqui, hoje, é da doutora Bianca, e eu vou só fazer aqui essa breve apresentação e desde já agradecer, doutora Bianca, a senhora aceitar o nosso convite, tá? Para contribuir com os nossos cursistas. A senhora também é nossa cursista, né? Mas que, assim, por sua formação, né? Eu tenho um amigo que tá se formando também nessa área. Eu sou fã dos psicólogos, da pessoa que trabalha nessa área. Eu sou super fã, porque realmente é uma área que a cada dia que passa se torna mais importante ainda pelo fato de que as pessoas, sabe, estão enfrentando muitos problemas relacionados à questão emocional, à questão psíquica, enfim. Eu agradeço demais a sua presença aqui, as suas contribuições conosco, tá? E, se Deus quiser, esse vai ser o primeiro de muitos projetos que nós iremos desenvolver juntos aí, tá? No decorrer dessa caminhada, dessa vida da gente. Tá? Então, gente, aproveitem bastante, tá? Professor da doutora Bianca, tá? E é isso. Excelente palestra a todos, tá? Doutora Bianca, fique à vontade. Boa noite, né? Eu quero primeiro Aumente só um pouquinho. Você está com o microfone? Sim, estou. Fale um pouquinho perto dele, que é melhor. Tá dando para ouvir direitinho agora? Agora está ótimo. Pronto. Quero agradecer, né, ao professor Gustavo pelo convite. Na hora que ele me fez o convite, eu rapidamente aceitei, com certeza, porque é uma honra estar aqui. E eu espero contribuir, né, nesse momento com vocês. Fico à disposição também, depois quiserem entrar em contato comigo no privado, né? Vou estar à disposição para atender todo mundo com muito carinho, tá certo? E eu trouxe aqui um material bem legal para vocês. Deixa eu... Gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui para manusear o... Tem uma setinha apontando para cima, você clica nela. O seu slide já está aberto no computador? Não. Você precisa abrir ele no computador. Abra seu slide normalmente, como se fosse você visualizar ele, tá bom? Pronto. Vou lhe orientando daqui para você conseguir apresentar. Certo. Depois que você abrir ele, tá? Você deixa ele aberto lá. Certo. Agora você vai lá no Meet, na tela do Meet, onde você vai ver a turma. Aí você vai ver uma setinha apontando para cima. Você Apresentar clica agora, nela. né? Isso. Aí você vai. Tem três opções: tem a tela inteira, tem uma janela e tem uma guia. Você vai numa janela, apresentar uma janela. Pronto. Quando você clica em apresentar uma janela, é para aparecer o seu slide. As opções de apresentação tem que ter o seu slide. Apareceu? Sim. Aí você Não. clica nele e vai apresentar. Prontinho. Acho que deu certo agora. Pronto, deu certo. Show de bola, doutora Bianca. Tá só carregando aí, né? O seu PowerPoint tá só carregando. Sim. Tá bem ruim a internet aqui também, por conta que choveu e aí faltou energia. Eu tava até apreensiva, né, de não conseguir dar... A senhora vai ter que falar mais perto do seu microfone, porque realmente... Pronto. Eu tava Isso. dizendo, a minha internet tá um pouco lenta, né, porque choveu hoje aqui, aí tava tendo essa oscilação. Mas acho que Sim, agora vai dar certo. realmente acontece esse problema. Eu acho que não compartilhou. Pronto, deixa eu tentar aqui novamente.
Não estou conseguindo, professor. Se acalme aí, vai dar certo. Gente, só um pouquinho de paciência que a gente vai resolver aqui, tá? Eu vou apresentar daqui, tá bom? Pronto. Deixa eu só abrir, gente. Está carregando aqui o PowerPoint, tá? Esse Meet. Esse Meet dá trabalho, viu? Só um minutinho que está carregando, viu, gente? Está aparecendo. Não, vai aparecer agora. Aí, doutora Bianca, a senhora vai falando aí quando for para passar, tá bom? Que a gente vai passando aqui, tá certo? Tá certo, professor. Pronto, tá na tela. Pronto. Gente, está aparecendo para vocês, slide direitinho? Beleza, tá ótimo. Fique à vontade, doutora Bianca. Só lembre de falar perto do microfone, tá bom? Pronto, tá certo. Já tô Estou com ele aqui. em mão. Qualquer coisa pode falar. Tá bom, professor. Pode falar, Obrigada. tá bom? Tá certo. Por nada. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Carvalho, sou psicóloga clínica, sou psicanalista, minha abordagem, especialista em saúde mental e dependência química, e atualmente eu estou atendendo aqui na Clínica São Lucas, aqui próximo ao shopping Sobral, e também atendo na MedClin, que fica na cidade de Granja, né? E aí o professor Gustavo me fez o convite de vir falar um pouco com vocês sobre essa importância de se ter o equilíbrio emocional frente aos desafios competitivos, que engloba todo tipo de competição, principalmente agora que é o concurso, né? Que a gente está assim bem apreensivo, tá todo mundo ansioso, né? Então a gente vai falar um pouquinho como controlar tudo isso. A questão da ansiedade, quando ela é boa, quando ela é ruim, né? Então, a gente vai estar trazendo um pouco sobre isso. Pode passar, professor. Então, eu trouxe aqui essa frase, né? Quando você se permitir o que merece, irá atrair o que precisa. Alguém pode me falar o que foi que vocês entenderam sobre isso? Pode falar, gente. Eu quero ouvir a vozinha de vocês, viu? Ninguém? Ter autoconfiança, confiar em si próprio. Isso mesmo. Então, a gente precisa se permitir, a gente precisa fazer por onde para atrair aquilo que precisa, né? A gente precisa se doar para aquilo que a gente está buscando naquele momento, mas de uma forma saudável, né? Nada que seja, assim, uma forma de, como é que eu posso dizer? Que fique mal mentalmente, né? Que tenha esse adoecimento mental.
Então, a gente tem que fazer tudo pensando em tudo saudavelmente, certo? Pode passar, professor. Então, aqui eu vou trazer um pouco, antes da gente chegar no nosso ponto principal, eu vou falar um pouco sobre a saúde mental, né? Quando a gente escuta falar sobre saúde mental, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, quando vocês escutam o nome saúde mental? Psicológico da gente. Pronto. Geralmente, quando meus pacientes chegam na clínica, né, que a gente fala sobre esse assunto, sobre a saúde mental, é levado logo para a questão da doença mental, né? E são duas coisas assim com significados diferentes, né? Que a gente vai falar mais à frente. Então, as pessoas que elas são mentalmente saudáveis, elas vão compreender que ninguém é perfeito, né? Que vai ter. Tá dando para me ouvir, Maria? Agora melhorou? Agora sim. Pronto. Então, as pessoas que elas são mentalmente saudáveis, elas vão compreender que ninguém é perfeito. Então, elas vão compreender quando algo der errado, né? Vai saber que nem tudo na vida dá certo. Às vezes a gente vai ter altos, vai ter baixos. Então, ela vai entender que tudo que é passado tem seus limites, né? E que não pode ser tudo para todos. Então, a saúde mental de um indivíduo, ela está relacionada à forma como esse indivíduo ele vai reagir às exigências da vida, né? Como é que ele harmoniza os seus desejos, as suas capacidades, suas ambições. Ele vai saber lidar com as suas, com todos os seus sentimentos, né? Que às vezes a pessoa se encontra muito fragilizada mentalmente e não sabe como resolver. Então, é nesse momento que sim, se deve procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? E aquela coisa, gente, quem procura esses profissionais não significa que está louco, né? A gente vai até falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tem muito esse preconceito. Ah, eu estou procurando um psicólogo ou estou procurando um psiquiatra porque eu estou com um problema sério de saúde mental. Não tem nada a ver, né? A gente procura quando a gente não está mentalmente saudável, né? Tem algum problema por trás, né? Que eu até vou falar um pouquinho mais à frente. Pode passar, professor. Pronto, eu gosto de trabalhar sempre nas minhas palestras com essa pirâmide, né? Que é sobre a diferença entre saúde e doença mental. Então, a saúde mental é quando a gente tem aquele estresse normal, aquele medo normal que não atrapalha a nossa rotina do dia a dia, né? É normal, sim, a gente ter uma ansiedade, tipo, eu estou ansiosa porque eu vou iniciar um trabalho novo, né? Então é uma ansiedade assim, vamos dizer que boa. É uma ansiedade que de uma coisa que vai acontecer nova, né, na vida da gente. Então, na saúde mental, trata-se disso, né? O sofrimento, ele é leve, ele não é algo perturbador que tira seu sono, que muda a sua alimentação, né? A duração, ela é curta, hoje você está meio triste, meio ansioso, amanhã você já acorda melhor, então isso é a saúde mental, que é como funciona a nossa mente normalmente, né? No dia a dia. Então, quando começa a passar para um problema de saúde mental, já começa a aparecer alguns probleminhas, né? O sofrimento, ele já passa a ser moderado, ele sai daquele momento leve, ele já começa a incomodar um pouquinho, a pessoa começa a ter insônia, irritabilidade, tensão, medo, né? Às vezes desenvolve um pouco do pânico, né? Medo de fazer, de realizar alguma atividade que antes fazia facilmente e hoje não consegue mais tão bem como antes. E a duração ela é de média, né? Ela é mediana, ela não é tão curta e também não é a longo prazo. Ela é mediana. E o impacto também é moderado, né? Como eu falei, deixou de ser leve e já está algo que está incomodando. E o transtorno mental, né?
aqueles que os sintomas eles são repetitivos. Como assim, Bianca? Tipo, você se sente mais triste, mais cansado, desanimado, né? Eu escuto muito. Eu cheguei a atender pacientes que a família chegava para mim e dizia: ora, ele tem preguiça de fazer as coisas, ele não faz mais como antes, ele está muito preguiçoso, só quer ficar deitado. E eu venho tentar tratar disso aqui com você. E nem sempre é preguiça. Então a gente tem que quebrar essa ideia, né, de a pessoa tá ali deitada, cabisbaixa, né? No lugar da gente julgar, a gente estende a mão, é bem melhor. Então, a incapacidade de superação, por exemplo, numa pessoa depressiva, né? A pessoa, ela tem ideias diferentes, né? Ela não vai conseguir superar aquele momento, por mais que seja uma coisa pequena para quem está mentalmente saudável, para ela vai ser um problema gigantesco e que ela não tem uma solução, não tem como resolver. Né? Então, isso gera um grande sofrimento. Então, já se trata de transtorno mental. A duração ela é prolongada, né? E o impacto é muito grande, né? Chega, às vezes, a pessoa até a vir cometer suicídio. E sobre o suicídio, gente, eu já vi alguns artigos falando, né, sobre que o suicídio, ele não é porque a pessoa queira morrer. Ah, se tentou se matar ou se suicidou é porque ela queria morrer. Não, ela quer se livrar daquele problema. E que, de alguma maneira, ela já tentou mostrar para várias pessoas e não consegue. Então, aí o grande erro, né, que às vezes a gente julga muito. Então, como eu falei, estender a mão é bem melhor. Então, se você não pode ajudar, né, com aquele problema, procurar um profissional que possa estar acolhendo, né, esse tipo de demanda. Pode passar, professor Gustavo. Então, por que é importante cuidar da saúde mental? Primeiramente, a gente precisa entender que a saúde ela vai influenciar no bem-estar do indivíduo como um todo, né? Eu gosto sempre de falar que corpo e mente, eles caminham lado a lado. E é como o professor Gustavo falou aí no início, é muito interessante fazer, né, praticar algum tipo de exercício, mesmo que seja a gente esteja em isolamento social, mesmo que a gente esteja em isolamento social, praticar um exercício dentro de casa, né? Tem muitos vídeos bacanas na internet mostrando como a gente fazer isso, né? Pedalar também é muito legal. Então, a maioria das pessoas, além de ter esse adoecimento mental, que prejudica o comportamento, vai também ter os órgãos prejudicados. Por exemplo, a pessoa que ela não está mentalmente saudável, né? Vamos pensar que a pessoa que está com transtorno de ansiedade ou com transtorno de pânico, ela pode ter vários agravamentos, né, físicos, como por exemplo, ela pode descontar na comida, né? Ela pode comer mais e pode aí desencadear uma obesidade, e aí da obesidade vai gerar outros problemas. Então, a doença mental ela é muito grave, tanto quanto o adoecimento físico, né? Então, cuidar da saúde mental, ela se torna fundamental para se ter uma vida também equilibrada em diversas necessidades e assim prevenir manifestações de demais doenças. Pode passar, professor. Então, a pergunta que eu quero também que alguém fale, né? Me responda. Vocês acham que é preciso estar doente mentalmente para procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Bianca, tirando pela nossa profissão, né, docente, e por todo o contexto da pandemia, é uma pergunta que assim eu bato na tecla, né? A gente precisou passar por toda uma dificuldade para identificar que a nossa saúde mental ela é importante e ela precisa ser cuidada diariamente, né? Seja por intermédio de um profissional e seja por nossas próprias atitudes, né?
Não somente por achar que está doente, mas principalmente para ficar bem, né, o tempo todo. Exatamente, professora. Como você falou, a pandemia veio para ensinar a gente muita coisa, né? O que eu recebi de pacientes, né, depois da pandemia, né, não foi brincadeira. E assim, é muito importante cuidar da saúde mental, né, em todos os quesitos, né? E eu fiz essa pergunta porque já ouvi muito falar, né, como eu falei no início, que a pessoa que procura um psicólogo, né, é porque, de certa forma, é vista como louco. Então, Os filhos da você vai gente, falar, você está Regiane? ouvindo? Aham. A gente, quando é Pode mãe, falar. dá para ouvir? A Sim, sim, pode gente, falar. a gente, quando é mãe, que a gente tem os nossos filhos a partir de 2 anos, 3 anos, que ele tem qualquer comportamento, acho que todo mundo que é mãe fica. Aí, será que. Começa a olhar os filhos dos outros, será que o meu filho tem algum problema e tal? E eu tiro por mim, porque quando eu tinha meu filho pequeno, que hoje ele já tem 15 anos e a minha filha pequena, eu tive uma dificuldade porque teve uma diferença de 5 anos. A minha menina estudava numa escolinha aí em Granja. Quando eu engravidei, ela ficou com muito ciúme, porque ela tinha que ir para a Granja, para ficar na casa de minha mãe, para ficar na escola. E ele nasceu e ficou aqui comigo. Então, eu tive que tirar ela da escola particular para ela ir para uma pública, para que ela convivesse com ele diariamente. Então, levei ela na psicóloga, coisas muito simples, não tinha nada a ver, mas naquele momento a gente levou pela preocupação e a psicóloga falou que era tudo normal, entendeu? Aí orientou o que ela pediu, a gente fez. Então, eu acho que não tem essa história. As pessoas é que têm a mente já ruim de pensar que quem vai para um psicólogo é louco, quem vai para um psiquiatra também é pior do que um louco. Nada a ver. Eu acho que qualquer pessoa pode ter uma depressão ou uma pequena, depende da situação que está na sua família, na sua casa, no diário, no seu trabalho. Então, aí cabe a cada um ter a noção de achar que está precisando, porque o psicólogo nada mais nada é do que uma pessoa para te orientar. Porque às vezes muita gente está perdida no que vai fazer. Tem gente que sabe lidar com aquela situação e tem gente que não. É simples, é como você disse, é simples para uns e muito complicado para outros. Então vai depender da sua maneira de pensar. Eu acho que isso tudo já conduz à sua vida. Então, para psicólogo, eu acho que a orientação, eu tenho assim, da minha ideia, é uma orientação. Agora, é lógico que há casos diferenciados. Você, como psicólogo, é que vai avaliar se aquela pessoa está com a saúde bem ou apenas uma grande preocupação. Então, ou então ela já está passando do limite porque está precisando já ir para o psiquiatra. Então, vai depender da situação. E dizer que psicólogo, psiquiatra é para louco é uma mentira. Eu acho que é uma visão ruim das pessoas terem. É o que eu penso. Exatamente. Nós, profissionais da psicologia, antes de ir para a clínica, né, ir para ser direcionado para o ambiente de trabalho, né, de acolher, a gente também passa por outros psicólogos, né? A gente tem nosso supervisor, a gente é orientado como fazer, porque a gente vai lidar com o sofrimento de outras pessoas. E nós somos seres humanos também. Então, se eu disser aqui, tem paciente que eu não sinto, é assim, um problema muito grande, eu não me sensibilizo, eu vou estar mentindo, a gente se sensibiliza sim. Então, para a gente não trazer isso para a vida da gente, né, é importante essa terapia. Então, sim, durante também, depois, aliás, durante a nossa formação acadêmica e pós-formação acadêmica, a gente continua assim na terapia, né? Porque, como eu falei com vocês, a gente escuta muito problema, né? A gente escuta, recebe todos os tipos de demandas. Então,
para a gente não trazer isso para nossas vidas e não ser um agravamento para a gente, né, procura também um profissional. Então, a partir daí a gente, né, tem essa quebra do que procurar um psicólogo é porque tá louco, não tem nada a ver. E outra coisa também é a questão do profissionalismo, né? Que, por exemplo, vamos supor, o João, ele trabalha numa empresa, o João, ele é muito inteligente, mas ele precisa apresentar publicamente um artigo, enfim, algum trabalho, né, voltado ao que ele faz. Só que ele sabe que ele sabe, só que a timidez atrapalha. Então, ele procura uma ajuda, né, de um psicólogo para ser orientado em relação a isso, né? Então, a questão também da timidez, eu confesso aqui para vocês que eu era extremamente tímida, né? Assim, amo a minha profissão, mas eu tinha um pouco dessa dificuldade, eu era bem travada em falar em público, né? Eu sempre fui calada, até nas apresentações de escola eu tinha um pouco dessa dificuldade. E nas terapias que eu também fazia, isso me ajudava bastante, né? Porque o terapeuta sempre dizia que a gente tem que pensar no melhor que a gente está dando, não no que as pessoas vão falar, né, vão pensar, porque a gente sabe que nós não agradamos a todo mundo. Tem gente que vai gostar, tem gente que não, né? Então, em relação a isso, a gente fica super tranquilo. Você vai falar, Eu, Regi? olha, eu também tenho uma profissão, eu acho que eu estou até falando demais, mas tem uma Não, pode falar. profissão, tem uma profissão que eu acho que leva muito as pessoas, lógico que começando os professores, mas tem uma que lidar com muitas situações difíceis, que a gente sabe mais ou menos como é o assistente social. Essa área aí é uma área muito pesada, e eu conheço muitas pessoas que procuram psicólogo, que chega aí para o psiquiatra, porque não aguenta ver no dia a dia situações horrorosas de família. Pai com criança, situações mesmo pesadas. Então, tem pessoas que estão na assistência social que, quando se dá, já está mesmo já no psiquiatra, porque são situações pesadas. Quer dizer, é uma profissão que ela ama, mas ela não aguenta, entendeu? Porque existe também, da mesma forma, existem professores que estão na sala de aula, que a situação, a gente sabe que os alunos, hoje em dia, eu fico até às vezes pensando como é que vai ser os professores depois dessa pandemia, porque vai ficar uma situação meio difícil, porque os pais, nem todos têm a ideia de estar dando a aula em casa. Estou falando na forma infantil. Então, quando chegar em sala de aula, o professor vai ter que se rebolar em 2.000, né, nem 1.000, para dar o melhor. E tem aquele aluno que o pai tem a condição de estar em casa. A condições que eu digo é emocional, de ensinar, a paciência, né? Já tem aquele que não está nem aí. Manda que o professor quiser se vir. Então, vai ser uma dificuldade. Da mesma forma que estou falando do professor, eu acho a assistência social pesada para quem não tem uma estrutura mental. É o que eu acho. Exatamente. Essa questão das escolas, eu tenho muito a parabenizar os professores, sabe? Porque é uma profissão muito bonita, muito grandiosa, né? E nessa pandemia tiveram que se reinventar, né? A minha filha, ela tem 2 aninhos e eu matriculei agora há pouco ela numa escolinha que fica aqui em frente à minha casa. E assim, eu matriculei, né? Porque ela tem um atrasozinho na fala, ela fala muito pouco. E aí eu tô trabalhando isso com ela, né? E assim, eu me lembro de uma cena bem interessante que foi um pai que era para assinar um termo, né, de autorizar ou não autorizar a criança a retornar às aulas, né, se a escola retomasse as atividades. E aí o que que acontece? O pai chegou e perguntou: ai, cadê o papel para assinar para mandar o menino vir logo para a escola? Tá dando para ouvir?
Melhorou agora. Quando você coloca mais próximo da sua boca, ele fica melhor o áudio, tá bom? Porque você coloca Pronto, distante, fica muito baixo, tá bom? pronto, tá certo. Então, como eu estava falando, né? Eu matriculei a minha filha de 2 anos numa escola próxima aqui em minha casa, porque ela tem um pequeno atraso na fala e eu estou trabalhando isso com ela, né? E quando eu cheguei lá para assinar o termo, né, de responsabilidade para voltar ou não voltar, chegou um pai, né, e falando assim, ai, cadê aquele papel para assinar e mandar logo o menino para a escola? Né, e eu fiquei pensando como o trabalho do professor, principalmente agora na quarentena, né, nesse isolamento social, foi difícil, né, porque não tem aquela, vamos dizer, muitos pais não têm aquela paciência de lidar, de ensinar como é passado em sala de aula, né? E talvez isso também veio para ensinar os pais o quanto a profissão do professor é importante, né? Viram que não é fácil, né? Então, os professores, principalmente, também têm que ter um acompanhamento, né? Psicológico, eu acho importante. Eu gosto muito daquela ideia, inclusive vai ter até em Granja, né? Aquele projeto que vai trazer os profissionais da psicologia para o ambiente escolar, e eu acho muito importante. Eu dei uma palestra agora recentemente para o Colégio São José, né? E assim eu vi como os professores eles estão mentalmente adoecidos, né? Até aqueles que antes brincavam mais, né? Muitos deles estão assim mais quietos, mais cansados, não estão conseguindo às vezes remanejar a aula muito, né? Como antes eles faziam. Então a gente já vê um pouco da gravidade e o quão importante é procurar um psicólogo, né? E outra perguntinha, por que que a gente cuida do nosso corpo, né? Vai para academias, enfim, e a gente acaba não cuidando da nossa saúde mental? Por que que vocês acham que falta esse tipo de informação? Por que que a gente cuida mais do corpo do que da mente? Alguém quer falar? Jardel, Eliandra? Ninguém? Então vamos lá. Bianca, só para dar uma contribuição nesse sentido, eu acho que é uma questão cultural, sabe? Nós, infelizmente, não fomos ensinados, né, não fomos trabalhados nessa perspectiva, né? Ao longo da nossa história, né, as nossas criações aqui, porque nós temos que falar dos nossos pais e como nós fomos criados, da escola que nós tínhamos, né? Não havia uma preocupação, é quase uma... Eu me lembro muito do Charles Chaplin, né, que ele olhava muito para essa questão naquela época, principalmente, da industrialização, né, que era o homem, era quase uma máquina, né, era visto como uma máquina, ele tinha que trabalhar como uma máquina. Imagine uma linha de produção, né, onde você tem que estar ali fazendo o seu trabalho diariamente, daquela maneira, repetindo gestos, fazendo as mesmas coisas. E assim, parece que a humanidade caminha de uma forma quase rudimentar, sabe? Não tem uma perspectiva para algo melhor. Quando eu digo a humanidade, a população em sua grande maioria. Existem uma pequena parcela que talvez olhe, que veja esses vieses, né? Mas, na sua grande maioria, o caminhar ele tem que ser o mesmo. Crescer, reproduzir, né? Constituir família, né? Aquele negócio todo, e aquela rotina vai lhe consumindo, e você vai indo nela, sabe? E é isso. A perspectiva é essa, sabe? Você não consegue enxergar a coisa de outra forma. Você não consegue enxergar, por exemplo, viver num mundo sem a necessidade de ter um emprego formal, por exemplo. Você não consegue ser um autônomo, você não consegue desabrotar para outras coisas que existem, que estão ali do seu lado,
sabe? Você não consegue olhar para coisas bonitas, coisas boas que estão do seu lado, você não vê beleza nas coisas. Então, assim, você não... E, assim, esses ensinamentos, essas coisas, não, a gente não vê. Parece coisa de romantismo, sabe? Você não consegue ouvir das pessoas essas coisas. Olha mais para a natureza, olha mais para as coisas que estão para a tua saúde, para a saúde das pessoas, para a presença das pessoas do teu lado, dá mais carinho, desapega um pouquinho mais das coisas em si, dos objetos em si, e se apega mais à a vida como um todo, sabe? A natureza, a beleza da natureza, a beleza da vida. A gente não vê isso. A gente não ouve isso, infelizmente. Exatamente. Eu também Microfone. acho, Bianca, que também o pré-julgamento das pessoas, por conta da pergunta anterior que você fez, né, da procura do psicólogo. Muitas pessoas não procuram justamente pelos pré-julgamentos que vão vivenciar, que são decorrentes, como o Gustavo colocou, de uma cultura, né, que só procura o profissional médico quando está doente, né, a gente nunca trabalha a prevenção, a gente já trabalha o tratamento para se curar de um problema que já existe, né. Então, acho que por esses julgamentos, muitos se privam de buscar ajuda quando realmente precisam e vivem de aparências, que realmente é o que importa para o social, né? Infelizmente. E até mesmo parte até da família, né? Esse pré-julgamento, quando a pessoa decide procurar cuidar para ficar melhor fisicamente, psicologicamente, né? Até mesmo a família julga, aí a pessoa fica sem rumo. Exatamente. E é bem interessante, né, o que a professora trouxe sobre esse pré-julgamento, né? Porque as pessoas, elas têm um pouco dessa ignorância, né? Mas porque elas ouviram isso antes de entender exatamente o que era. Então já vem lá de trás, né? Procurou o psicólogo é porque não tá bem, tá surtando, né? Eu recebi uma demanda, né? Que partiu da família, né? Partiu da família. E a família veio e eu até comentei com vocês, né? A questão da preguiça e disse que a pessoa estava muito revoltada e que não aguentava mais, como é que eu podia curar essa preguiça, né? Então, é muito complicado. E as pessoas com depressão, muitas vezes elas não procuram ajuda, né? Elas chegam a cometer o suicídio justamente por causa disso, porque elas dão várias e várias voltas, né? Como um pedido de ajuda, um pedido de socorro e não conseguem ser ouvidas, né? Mas assistindo aula, viu, filho? E é bem complicado, né? E essas questões elas precisam ser trabalhadas assim nas sessões de terapia, né? Todos nós temos problemas, independente da sua dimensão, né? É importante ter esse acompanhamento. Pode passar, professor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções agora. Sobre o equilíbrio emocional. O que é que vocês estão fazendo para se equilibrar emocionalmente para esse concurso, por exemplo? Tem alguém nervoso? Pronto. A vida de concurseiro a gente sabe que não é fácil, né? A gente fica mais estressado, mais ansioso, como o Mário colocou. Abdica muitas coisas, né? Deixa de lado os prazeres, aquilo que dá prazer, e foca mais em estudar porque quer passar, né?
Então, a gente vai falar um pouco sobre isso para não estar atrapalhando o dia a dia de vocês, porque a gente sabe que muitas dessa ansiedade, elas não contribuem, né? Muito pelo contrário, elas atrapalham e muito. Então, para continuar essa jornada em busca dessa aprovação, independente de ser o concurso de granja ou qualquer outro tipo de concurso, a gente precisa estar com a cabeça no lugar, né? A gente precisa estar bem mentalmente. Então, eu vou trazer aqui alguns sintomas, né, de pessoas que participam de qualquer tipo de competição, desenvolvem, né, que é a ansiedade, a baixa autoestima, a procrastinação e muitos outros. Só uma perguntinha, alguém sabe o que é procrastinação? Pessoal, essa pergunta que a professora, a doutora Bianca, está colocando agora, talvez seja a que mais afeta a nossa população. E, infelizmente, muita gente não sabe o que é, mas todo dia está lá colocando ela em prática. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho quase 500 alunos na escola. O que é procrastinação? Tá? Eu tenho quase 500 alunos ou mais na escola profissional de granja. Eles têm uma semana para responder uma atividade que eu passo, uma atividadezinha que geralmente tem 5 questões, sabe? E, infelizmente, muitos deles, no decorrer da semana, não fazem. Quando eu coloco a planilha com o resultado de quem fez e quem não fez, é que vem pedir para fazer, que vem dizer que não deu para fazer, por isso e por aquilo, que não sei o quê, que não deu tempo, que... Cara, essas desculpas que se encontram para deixar de fazer algo importante é o que carrega, é o que leva você para trás. É o que faz com que você não alcance seus objetivos, tá? E, infelizmente, até aqui, quem está pagando o cursinho, tirando dinheiro do bolso para pagar o cursinho, e eu faço questão de dizer isso. Eu não quero ganhar dinheiro de ninguém à toa, de graça, tá? Vocês têm que fazer valer a pena. Então, não faça de conta. Assista às aulas, estude, revise depois, porque isso aqui vai ser bom é para você, não é para mim, não. Tá? Quiçá que a nossa cidade tivesse mais cultura de estudar, sabe? Infelizmente, na nossa cidade não se tem cultura de estudar. A cultura é de brincadeiras, a cultura é de diversão, a cultura de festa, sabe? Mas de estudar, não vem me dizer que não é. São raros os casos de pessoas que realmente se esforçam, procuram superar as dificuldades, os desafios. Cara, eu tenho uma professora de Direito do Trabalho, a professora Jeane Vasconcelos, ela se formou em Direito, já tendo filhos, sendo enfermeira, e hoje ela é uma das principais juristas no que trata de direito do trabalho em Sobral, sabe? Então, assim, desculpas, todo mundo tem desculpas. A questão é que tem as pessoas que vão pegar essas desculpas e vão jogar no lixo, sabe? Isso eu quero saber desculpa não, eu vou fazer o que precisa fazer e pronto. Mas tem aqueles que vão se agarrar com as desculpas e vão viver a vida inteira só no amontoado de desculpas. Só que a vida, tá? O que a vida vai lhe dar em troco é justamente aquilo que você menos imaginava, certo? Que é as derrotas, sabe? As eliminações, os fracassos, enfim. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, parece duro, parece muito ríspido, mas isso aqui é realidade, tá? Me desculpem se eu estiver até sendo muito grosseiro nesse aspecto. Mas, gente, tem que ter os pés no chão, tem que ser realista, tá? Não adianta ficar se enganando. Prossiga, me perdoe, professora, a doutora Bianca. Pronto, é exatamente isso, professor. E é assim uma palavra que eu ia até destacar e acabei deixando ela em minúsculo, mas assim, é algo que é o que gera o erro de tudo que a gente faz, né? Assim, porque como é que eu posso dizer? O fato da gente
deixar as coisas para fazer depois, que a gente sabe que dá para a gente fazer hoje, né? É o maior erro, porque eu acho que todo mundo já fez isso algum dia na vida, né? Eu, quando eu estudava, eu chegava a fazer, como o professor, né, falou aí, na questão de tinha atividade para entregar, então era para daqui 2 dias, e aí amanhã eu não fazia, deixava para cima da hora e acabava não fazendo aquela atividade como eu queria fazer, né? Saía uma atividade feia, não saía com tudo que eu queria que saísse. Então, é exatamente isso que a gente tem que evitar fazer, principalmente agora que a gente está estudando para concurso e em todas as situações da vida, né? O que a gente pode fazer hoje, a gente não adia, a gente faz e, embora que erre, tenta fazer de novo, mas fazer, né? Pode passar, professor. Então, quais são os piores inimigos, né, dos concurseiros em termos de equilíbrio emocional? É a crise de ansiedade, é não ter um método de estudo adequado, né, que foi até o assunto da primeira aula do cursinho, né, que foi com o professor Gustavo, que ele passou as orientações de como a gente poderia manter uma rotina de estudo. Eu gosto muito de trabalhar com planner, né? E eu passo muito isso para os meus pacientes, que muito deles têm essa questão do transtorno da ansiedade, né? O transtorno de pânico. E aí, esse planner, essa organização do dia a dia, facilita muito nas tarefas que eles fazem, né? Às vezes eles têm trabalhos ou outros afazeres importantes para aquela data, então, o planner, ele auxilia, né, nesse fator, de se organizar, de poder não procrastinar, né, não deixar para depois. Então, fica aí a dica para vocês também estarem utilizando. Então, tem vários tipos de planner, vocês se organizam da melhor forma que vocês encontrarem, né? Tem o planner semanal, você pode estar mudando toda semana, tem um planner mensal que você muda só com um mês, dependendo, né, também das mudanças que forem ocorrendo. E outra coisa, gente, uma palavra bem forte, que é o reprovar. Não que eu esteja dizendo que vamos reprovar e tal, mas como profissional da psicologia, eu tenho também que preparar os meus alunos, tenho que preparar os meus pacientes para isso também, né? Porque assim, o reprovar é uma palavra forte, mas é algo que pode vir a acontecer. E aí, Bianca, se acontecer? Se acontecer, gente, a gente tem que pensar, tem que entender que existe uma vida após uma reprovação, que virão outros concursos que a gente vai poder fazer até obter a aprovação. Se vocês perguntarem para muitas pessoas que já estudam há mais tempo, né, elas não passaram de primeira, né? Sim, tem aqueles casos que a pessoa passa e tal, mas não generalizando, né? E assim, é uma jornada difícil, não é uma jornada fácil, porque muitos têm facilidade para estudar, mas outros também têm dificuldade para manter essa rotina de estudo, né? Então a gente tem que pensar assim, se eu reprovar, vai existir uma vida após a reprovação, mas eu posso fazer hoje que isso não aconteça, então eu vou estudar, né, mais ainda. Pronto, o Mário falou que já passou por um momento de reprovação e é muito ruim, exatamente, mas seguiu em frente. E hoje está aqui estudando para o concurso de granja, né? E que, fé em Deus, vai dar tudo certo para todo mundo. Mas se não der, bola para frente e virão outros concursos também, tá certo? Pode, pode passar, professor. A ansiedade, gente. A ansiedade, ela é uma emoção caracterizada por um estado desagradável. A pessoa fica trêmula, muitas vezes, por exemplo,
os concurseiros, né? Chegam na hora da prova, tá tão ansioso, tá tão nervoso que não consegue transmitir para a prova tudo aquilo que aprendeu durante meses, né? E, e é um fator assim muito cruel, né? Para a pessoa que está à frente a qualquer tipo de competição. É aquele sentimento de terror, de que não vai conseguir, e realmente na hora vai e não consegue, né? Mas por conta dessa ansiedade, né? Então, outra coisa interessante para trazer é que a ansiedade, né, ela não é a mesma coisa que o medo, né? A ansiedade, ela é nesse quesito, né, da pessoa chegar, saber e não conseguir expressar tudo aquilo que aprendeu durante o tempo que estudou, né? Para quem está competindo, fazendo alguma competição esportista, né? A pessoa passa meses treinando e na hora não consegue dar o melhor por conta dessa ansiedade. Então, vamos relaxar, vamos fazer o que a gente aprendeu, né? O cursinho, ele enriqueceu muito os nossos conhecimentos, né? Ele trouxe muitas coisas que a gente não lembrava mais, que era do tempo lá do fundamental, ensino médio, então a gente já tem uma formação e acaba que esquece, né? Isso é inevitável, algumas coisas a gente esquece, certo? E pode passar, professor. Então, trouxe aqui um pouquinho sobre a diferença entre o medo e a ansiedade, né? O medo, ele é a focalização específica no perigo. Por exemplo, eu tô com medo de passar por uma rua escura, né? E a ansiedade é a origem. Então, todo lugar que for escuro, por conta daquele que é escuro, que aconteceu alguma coisa que eu fiquei com medo, eu vou fazer uma relação. Então, é uma coisa bem legal para vocês também, gente, é que essa questão da reprovação, né? Ah, eu reprovei no concurso de frecheirinha, eu vou reprovar no de granja, vou reprovar nos demais, né? Então a gente não pensa dessa forma, né? E a ansiedade é justamente isso, é esse medo de que aconteça o que aconteceu antes, né? Eu prestei concurso para frecheirinha e, de certa forma, quando eu entrei para o cursinho, eu fiquei meio apreensiva. Poxa, eu estudei tanto e não consegui passar num de frecheirinha, né? Será que eu vou conseguir passar num de granja? Mas se a gente continuar pensando assim, a gente realmente não vai conseguir. Então a gente tem que esquecer o que ficou, que a gente não conseguiu passar, serviu de aprendizado, né? E o que a gente tem que fazer é melhorar e estudar mais ainda, mais do que a gente estudou em outros que a gente não conseguiu entrar, né? Pode passar, professor. Então, a gente vai aprender um pouco sobre como ter esse controle emocional, né, em concursos ou em outras competições que vocês vierem a fazer, né? O mal-estar emocional, ele vai atrapalhar muito na concentração e no raciocínio, o que vai acabar impedindo você de usar todo o seu conhecimento na hora da prova, né? Mas também tem aquela questão da ansiedade saudável, né? Mesmo que assim, eu não gosto nem de generalizar, né? Porque às vezes a gente sentir um pouquinho de ansiedade, aquela ansiedade que não atrapalha, que não vai nos fazer mal, ela acaba sendo um estimulante, né? Se eu estou ansiosa para aquela prova, para passar, que eu quero passar, eu vou estudar mais do que em outros que eu estudei mais pouco, né? E não consegui entrar. Então, um pouco de ansiedade vai sim acabar virando um estimulante. Então, às vezes é bom um pouquinho dessa ansiedade. Não antes da prova, tá, gente? Durante os estudos, né, a gente fica aquela vontade de chegar e passar, né? E vir a trabalhar, começar a trabalhar. É muito bom. Pode passar, professor.
Então, eu trouxe aqui uma lista, né, mais ou menos do que a gente pode, que vai ajudar, né, nesse caminho até chegar a uma aprovação, né? Primeiro é aprender a fazer exercícios com a respiração, né? Inspirar e o expirar. Então, no momento lá, você se vê muito nervoso, não conseguir lembrar do que você aprendeu. Então, tem essa técnica, né, de expirar e inspirar, que ajuda muito, né? Parar um pouquinho ali. A gente sabe que o tempo da prova é corrida, a gente não pode estar parando muito, porque a gente perde, né, tempo em relação aos outros candidatos. Mas se você se vê muito nervoso e não conseguir colocar todo o seu conhecimento ali na prova, então tente relaxar, pare um pouquinho, feche os olhos, depois retome. Fazer o máximo possível de simulados, gente. É uma coisa que eu gostei muito aqui do cursinho, é essa frequência de simulados, porque eu acho muito importante essa prática, né? Não é só chegar, jogar conteúdo e a gente não ter onde aplicar, né? E além dos simulados que são passados pelo cursinho, pelos professores do cursinho, tem muitas provas na internet também, então vá lá, faça uma busca, assim como você entra nas redes sociais para postar uma foto, para gravar alguns stories, alguma coisa assim, vá e procure, né, simulados, provas anteriores da banca que você for fazer o concurso, né? Não só o de Granja, mas outros que vocês vierem a fazer. O terceiro tópico é seja gentil consigo mesmo, né? A questão do que eu falei mais lá atrás, né? Você precisa ser gentil com você. Em qual sentido? Se eu conseguir, maravilha, vou me esforçar bastante para ir em busca do sucesso. Mas se naquele momento eu não conseguir, então eu vou me reerguer, estudar mais e virão outros, né? A gente já está recebendo muito conhecimento, muita coisa que vai servir para outros concursos, outras seleções que a gente vier a participar. Então você precisa ser gentil consigo mesmo. Alinhar as suas expectativas com familiares e amigos. Nesse momento de pandemia, né, essa questão de sair, a gente, né, não está saindo muito por conta do isolamento social, mas assim, sempre explicar, né, porque os familiares e os amigos, às vezes, eles não têm a dimensão do que a gente está estudando, né, do que a gente quer alcançar. Então, eles vão pensar por eles, vão fazer vários convites e tal. Então, você precisa estar comunicando, alinhando, né? Sempre mostrando para eles o que você quer naquele momento. Enfim, não abdique do prazer. Como assim? Você também não vai morrer de estudar, né? Porque isso vai gerar um adoecimento mental, isso vai gerar um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico e outros tipos de transtorno, né? Então, o segredo é se organizar a sua rotina, mas também deixar alguns momentos para você assistir sua série, para você ir para sua rede social, né? Mas nunca deixando de fazer isso, né? É importante ter esses momentos do estudo e conciliar também com os momentos de lazer. É saudável, certo? E lembre-se que existe uma vida após a prova, independente do seu resultado. Pode passar, professor. E a conclusão, né? Que a rotina de um concurseiro é difícil e provavelmente vai exigir alguns sacrifícios, né? Mas isso não significa que vocês vão parar tudo que vocês gostam de fazer para somente estudar, né? Como eu falei com vocês. Apliquem um planner, né? Que é muito interessante. É uma coisa que vem me ajudado muito, né? Em todos os aspectos, tanto para estudar, para o estudo, como também no meu ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente esquece e é normal. Então, às vezes eu tenho um atendimento, tenho aula, então eu tenho que conciliar, eu faço atendimento online, no turno também da noite, e aí já aconteceu que eu esqueci
e chocou com o horário da minha aula, e eu não pude, né, ir assistir a aula, tive que assistir a aula gravada. Enfim, se eu tivesse me organizado antes, não teria acontecido isso. Então, tudo é questão de organização, né? Então, o equilíbrio emocional ele vai depender muito dos cuidados constantes também com o corpo, né? Ter boas noites de sono, né? Não adianta você passar a madrugada estudando, no outro dia acordar muito cedo para trabalhar e aí depois estudar de novo. Vocês não vão conseguir bons resultados, então precisa dormir bem, precisa comer bem, precisa ter esse momento de lazer, precisa estar se relacionando com outras pessoas também, ficar isolado do mundo também não vai ajudar, então vocês precisam só se organizar. A palavra-chave é essa, organização, né? E pode passar, professor. Pronto, e aqui eu trouxe as palavras do Freud, né, que é um cara que eu admiro muito, né, o pai da psicologia, que a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Mas possuir inteligência não significa você saber tudo, né? Você precisa se permitir errar, você precisa aceitar que errou para poder se reerguer e dar a volta por cima, né? E saber que vai ter um momento em que vai ser o seu momento, né? Então, você precisa refazer a sua trilha novamente quando algo não der certo a primeira vez. Então, a gente sempre tem que continuar tentando, né? Pronto, professor, pode passar. E aqui tá as minhas referências bibliográficas, para quem tiver interesse em algum assunto, fazendo algum tipo de pesquisa, tá certo? E eu fico à disposição, né? O conselho que eu tenho para dar a vocês é estudar, como o professor falou, não adianta vocês virem pagar um cursinho e não estudar, não assistir às aulas, não colocar em prática, porque vocês vão estar se enganando, né? Porque os professores estão ali à sua disposição, estão ali mandando material todos os dias, estão se esforçando, então você tem que fazer por você, né? A gente tem que fazer por nós, né? Os professores estão a todo vapor aí mandando todo dia materiais, né, que dão trabalho para elaborar, e vocês precisam fazer a parte de vocês também. Pronto, professor. Obrigada. Boa noite. Bom, queria agradecer aqui a doutora Bianca, né, por ter cedido um pouquinho do seu tempo para nos agraciar aqui com sua sabedoria, com seu conhecimento, gente. Com certeza, eu adorei a palestra, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Estamos aqui para contribuir com todos. E, mais uma vez, doutora Bianca, muito obrigado. Você está de parabéns por sua palestra. Tá? Obrigada, professor. Boa noite a todos. Professora Tayane, obrigado pela presença. Obrigado a todos pela presença. Tá bom? Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, gente, também. Bianca, eu queria agradecer a sua disponibilidade, né? É sempre bom a gente escutar palavras de motivação, palavras de orientação, né? Que muitas vezes na correria do dia a dia faz falta, né? A gente se pega em muitos momentos atarefado e percebe o quão pouco se valoriza, né? Cuida de si. E a saúde mental é o que nos mantém em pé, né? Não adianta a gente cuidar do corpo, a cabeça está a mil, não adianta, não vai sustentar, né? Então, esse momento foi valioso, foi engrandecedor, parabéns pela sua colocação, né? Foi valiosa, e o Gustavo por ter essa ideia genial, né? Eu já disse isso para ele está sendo um verdadeiro líder, né? Ele diz que eu ajudo muito ele, mas ele está se saindo muito bem nessa posição de administrador, porque essa ideia foi show de bola, né? Eu acho que para todo concurseiro
tem um momento de parar para refletir como é que está sendo a caminhada, como é que tá trabalhando o psicológico, né? Porque não é qualquer exame, né? Um exame que é definitivo e que vai gerar grandes frutos, né, daqui para frente. Então, é necessário esse cuidado, né, da pressão, da procrastinação, da ansiedade. Então, foi um momento maravilhoso, realmente só gratidão a vocês por proporcionar esse momento. Obrigado, professora Tayane, pelas palavras, e saiba que eu sou seu fã também, tá? E você me inspira demais com suas atitudes, com suas ações, com seu modo de trabalho, enfim, eu passarei a noite aqui elogiando, mas é isso, né? Vamos descansar, é preciso, já estamos aqui há quase 4 horas, né? Na frente de um computador, a turma 2, principalmente, é isso? Gente, e obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado, doutora Bianca, mais uma vez, tá? Nos encontraremos, sem dúvidas, em outras palestras, que a senhora será minha convidada também, tá bom? Assim como outras pessoas poderão ser também. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado, gente.